Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós temos o privilégio de poder pregar a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar com os irmãos o que está em Mateus capítulo 26, versículo 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, e um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Amém? Os irmãos podeis assentar. Texto apenas como base para o que eu quero compartilhar com os irmãos. Olhando todo o contexto do capítulo 26 e algumas contextualizando, porque sabemos que temos Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como evangelhos sinóticos. Se olharmos a respeito da última ceia e de outros fatos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram alguns eventos de forma diferenciada, e é bom que quando lermos algo em Mateus, a gente complementa em Marcos e também em Lucas, porque Mateus obviamente escreveu para os judeus, para uma cultura judaica, horário judaico, costume judaico, e Marcos escreve para os gregos, não é? E para os romanos melhor, e Lucas para os gregos. De certa forma tem uma visão diferente, e eu fiz várias anotações aqui porque quero compartilhar, eu quero caminhar um pouco com esse tempo que eu tenho nesta manhã. Estava chegando o momento da Páscoa. Se contextualizarmos, a gente vai ver que 6 dias antes, Jesus vai a um jantar na casa de Lázaro, na casa do seu amigo. E quem tem amigo, de vez em quando está na casa, né, tomando café. Eu de vez em quando estou lá na casa da Esther tomando um café. Aí alguém me liga: onde você está? Estou na casa da Esther. Quando eu não estou com ela na casa da irmã Esther do João Batista, eu estou com o pastor Fábio tomando café. E se quiserem me chamar para tomar um café, eu gosto de um café. Café é bom. E Jesus, 6 dias antes, se você ler capítulo 26 de Mateus, e depois você faz a correlação dos textos, você vai ver que Jesus estava numa casa jantando com seus amigos. E aí, essa mulher, ela apanha um vidro de alabastro, que correspondia 300 denários, um ano de trabalho. Ela quebra aquele frasco e unge a cabeça de Jesus. Naquele momento, o perfume exalou por todo aquele ambiente, e todos os discípulos, todos, não foi só Judas, todos eles reclamaram, falaram mal dela. Para que esse desperdício? Podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Não estava pensando em pobre coisa nenhuma. Mas quando alguém tenta nos criticar, inventa uma razão. Aí, podia dar esse dinheiro para os pobres e tal. E Jesus repreende todos eles. Ele diz: olha, os pobres vocês têm sempre, estão com vocês, eu já estou indo embora. Está chegando a minha hora, daqui a pouco vou morrer. Isso foi numa sexta-feira. Lembra que a Páscoa foi na quinta-feira seguinte. Então foram poucos dias. Abrindo um parênteses aqui, que para aquela mulher era um perfume de alto valor, um ano de trabalho. Mas os discípulos já criticaram. Temos que ter em mente que, irmãos, tudo aquilo que fazemos para Deus, baseado na intenção, porque se julga mais a intenção às vezes do que o ato,
e a intenção daquela mulher, mesmo inconsciente, era ungir o corpo de Jesus para a crucificação. Jesus se levanta em nosso favor para nos defender, porque quando nós fazemos alguma coisa para Deus, sempre tem alguém para nos julgar. Está fazendo por causa disso, está fazendo por causa daquilo, está fazendo por causa disso, mas só Jesus sabe a verdadeira intenção. E aí, sabendo a verdadeira intenção, Ele nos defende. Você acredita que Jesus sempre está levantando em sua defesa? Vou te dizer, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite, de dia e de noite. Ele está lá assim: o Mauro não presta, o Mauro fez isso, o Mauro fez aquilo. Aí, enquanto o acusador está perante o Pai, nos acusando, tentando denegrir a minha imagem, está Jesus como intercessor. Não, ele fez isso, mas eu perdoo ele, a minha graça, eu vou adicionar graça, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Muito bem, vamos seguindo. Enquanto estava acontecendo a festa e Jesus jantando com seus amigos, estava tendo uma reunião lá na casa de Caifás, sacerdote da época, e estavam tramando a forma como queriam prender Jesus. E a Bíblia diz assim, olha, aí na reunião, se você for olhar o versículo 4, consultaram mutuamente, ó, o que você acha? Como é que nós vamos fazer? E tal, porque deixa eu te dizer uma coisa, o mal não dorme. O mal não dorme. E aí eles disseram assim, olha, consultaram mutuamente para o prenderem Jesus com dolo, mas também não podia ser durante a festa, tinha que ser no particular. A trama estava feita, o planejamento estava certinho, só claro que faltava uma peça. E aí, enquanto eles estão lá tramando, Jesus está aqui no jantar. Durante a semana, passa os dias, se não me falha a memória, na terça-feira Jesus teve atividade, na quarta ele não teve um período de pausa. Na quinta-feira foi a Páscoa, e você sabia que a Páscoa acontecia exatamente na primavera? A palavra Páscoa no hebraico é pachá, passagem, libertação. E durante a manhã, os discípulos perguntaram assim, mestre, aonde nós vamos preparar a Páscoa? Mas precisamos de dinheiro para comprar os elementos, precisamos do ambiente, preparar, né? Colocar uma cortina, a mesa, os ingredientes, aonde nós vamos preparar? Aí Jesus dá certinho para ele, olha, vocês irão na cidade, e quando vocês chegarem na cidade, vocês vão encontrar um homem que está com um cântaro na cabeça. Seguiu, e aonde ele entrar, entrai também. Irmão, não tem erro. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente pensa, se a gente seguir a nossa vontade, o nosso plano, dá errado. Mas se a gente seguir exatamente como Jesus determinou e nos mostrou, vai dar certo. O conceito é obedecer. Vocês vão chegar na cidade, Jesus está com o discípulo no particular, disse, olha, entra na cidade, quando chegar lá, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, agora só que era um negócio problemático. Por quê? Porque ir buscar água não era função de homem, era função das mulheres, e era um negócio meio contraditório, mas se Jesus mandou, se Jesus falou certinho, vai dar certo. Aí quando eles entram na cidade, está lá o homem, levando um cântaro de água, em direção à sua casa, diz, segue aquele homem, e aonde ele entrar, entrai também. Aquele homem estava carregando um cântaro de água na cabeça, obviamente que ele não estava assim com a mão, porque eu não sei se vocês conhecem aqui, ou já, certamente os mais antigos sabem disso. Tinha um homem que passava na bicicleta assim, ele colocava um saco de arroz, um saco de açúcar, uma sacola, né, de feijão, e ele vinha lá do varejão até na sua casa de bicicleta, passava no que estava em equilíbrio. Aquele homem tinha equilíbrio. Você sabe quem representa esse homem?
Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. E aquele homem, aquele brando, aquele vaso, e aquele vaso tinha água. Aquele homem tinha o que é de mais precioso para o homem. O que é mais precioso para o homem não é o dinheiro, não é a casa. O que o homem precisa essencialmente é água. Sem água a gente não sobrevive. Sem Jesus não dá. Diga para o seu irmão, sem Jesus não dá. Tem que ter Ele. Ele é o principal. Ele é o essencial. Seguiram aquele homem. Jesus disse assim: olha, segui ele. Quando vocês chegarem lá, estiverem na casa, você vai falar com o dono da casa: aonde está o aposento que o mestre pediu para preparar? Porque ele está precisando do aposento para fazer a ceia. Enquanto os discípulos chegaram perto do mestre: aqui, como é que nós vamos fazer a Páscoa? Está chegando a hora, precisa de preparar, precisa de fazer isso. Jesus já tinha preparado há muito tempo. O homem já estava lá tudo preparadinho. Não se preocupa não, chega dessa ansiedade. O que é seu já está preparado. A sua vitória. Os nossos planos podem falhar, as nossas ideias podem falhar, e a gente fica preocupado de igual cabeça, de igual palito de fósforo, né? Esquenta a cabeça, esquenta a cabeça. Qual o fim do palito de fósforo? Queimar a cabeça, morrer. Então, as nossas preocupações, os nossos afazeres, a nossa ansiedade diante das dificuldades devem ser depositadas em Cristo. Pedro diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que o temem. Enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando para mim. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A minha preocupação apenas vai me levar para uma depressão, mas se eu depositar todos os meus problemas nos pés deles, eu vou ter certeza de que está tudo preparado, já está tudo certinho. É um Deus que sabe todas as coisas. Ele estava lá com os discípulos, falou assim: entra na cidade, deu o endereço, deu o caminho, vocês vão encontrar um homem, ele já sobe para o segundo andar, está tudo prontinho a sala. Aonde está a riqueza disso? Meus irmãos, Jesus agora, na quinta-feira, vai com os discípulos e vai participar da ceia. A Bíblia diz que, e é aqui que a gente percorre um caminho, não é? Porque Jesus diz assim: olha, siga o homem que está com cântaro, e ele vai levar vocês a um lugar, a um homem, e já tem uma sala preparada para a ceia. Quando a gente obedece à ordem de Cristo, a gente é levado para algo sobrenatural. Quando a gente entra dentro dos ditames, dentro do propósito, da vontade, porque os discípulos disseram assim: aonde que o Senhor quer fazer? É a vontade de Deus, e é pela oração que eu conheço essa vontade. Agora, à medida que eu obedeço, eu vou seguindo, e aonde esse homem vai me levar? Vai me levar a um ambiente que já estava preparado para a ceia do Senhor. Significa dizer que se a gente obedecer a Cristo, andar de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos conduzir para o segundo andar e vamos cear com Ele. Agora, qual é a grandeza disso aqui? É onde a gente vai entrar agora. Na ceia se revela a pessoa e a grandeza de Jesus. É aqui na ceia. Primeiro que ele disse assim: olha, falou para os discípulos chegam lá, aonde está a sala? Aonde está o ambiente que o mestre vai cear com os seus discípulos? Era um momento particular.
não era para os fariseus, não era para o sinédrio, até porque o sinédrio estava, os anciões do sinédrio estavam ocupados com outros afazeres, principalmente matar Jesus, mas aquele ambiente era um ambiente de particularidade, de intimidade com os discípulos. E na ceia, nesta noite, naquela noite, Jesus revelou grandes coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Primeiro, que a revelação de Deus, a grandeza de Deus, os segredos de Deus são para aqueles que são íntimos. Deus não revela nada para aquele que está alheio à vontade de Deus, que anda desordenadamente, não, mas estava num ambiente fechado, particular. Quer ter segredos de Deus? Tem intimidade, relaciona-se com Deus, fale mais com Ele, tente ouvi-lo mais, obedeça a sua palavra, suba o nível, porque enquanto você estiver no nível baixo, à medida que você obedecer, você vai subir para o segundo andar, que é onde está a ceia. E aí Jesus senta para jantar com os seus discípulos, e a Bíblia diz que aquele momento era um momento único, mas um momento não apenas da ceia, mas durante a ceia foram dito muita coisa, por exemplo, Jesus faz uma alusão à Páscoa. A Páscoa diz a respeito da passagem, relembra a libertação do povo de Israel lá do Egito, é o preço que Jesus iria pagar pela humanidade, por seus discípulos. E quem eram os discípulos que ali estavam? Pensa, irmãos, que esses 12 discípulos eram os homens mais improváveis e incapazes de estar ali. Se você colocar Paulo no meio deles, aqueles homens não valiam nada. Durante o ministério, de quando Jesus falou a respeito da traição, ele não estava falando a respeito apenas de Judas. Judas seria um caso específico, mas se você for para João, você vai entender que Jesus disse: olha, todos vocês, quando me prenderem, vocês irão me embora, vocês irão me trair. Foi o que disse o profeta Amós, mas aí ele fala de um livramento como alguém que está peneirando. Lembra que Jesus disse: olha, Pedro, o diabo me pediu para cirandar com você, mas eu roguei ao Pai para que você não se perdesse. Aí quando o profeta Amós fala sobre essa ciranda do inimigo, mas quando você está coando uma areia ou coando algo assim, você sabe que tem um círculo, a peneira dá um círculo assim, olha, diz assim: olha, mas nenhum de vocês irão se perder, a não ser o filho da perdição. Jesus, lembra que eu disse que o homem tinha um equilíbrio? Jesus soube lidar com Pedro, com Tomé, com Mateus, com Judas. Vou te dar um exemplo clássico disso. A gente que é pai, tem hora que o filho faz arte com a gente, qual a intenção primeiro? É pegar uma vara e dar uma coça exemplar, mas aí quando a gente mede a atitude para não ser excessivo, tem hora, irmãos, que Deus olha para nós, que vontade de matar, mas aí a ira dele vem, quando aí vai aplicar a ira, ele aplica a misericórdia. Aleluia! Equilíbrio, porque na verdade, irmão, nenhum de nós deveríamos estar aqui. A gente não merece, por mais elevado que seja o nosso patamar, pastor presidente, ninguém aqui merece estar aqui. Esse é o conceito de graça e o conceito de misericórdia. A graça, Deus dá o que não merecemos. A misericórdia é diferente, Deus não nos dá o que merecemos. A graça, eu não mereço o presente, mas Ele me dá o presente. Eu não mereço o presente, mas Ele me dá a si mesmo. Na misericórdia é diferente, eu mereço morrer, mas Ele não me mata, Ele me abençoa. Então é isso, Deus tem um equilíbrio, Ele sabe lidar com cada um de nós. Levante a sua mão para o céu. Deus sabe lidar com os seus impulsos, com os seus pecados. Deus, irmãos, é impressionante. Jesus é impressionante. É neste texto que eu descubro quem de fato é Jesus. Aquele homem sai do ambiente ali do jantar e vai para um jantar mais específico, levantar o patamar, o nível. E se a gente caminhar exatamente certinho, a gente vai ter um conhecimento mais elevado.
vamos compreender que Jesus, de fato, é incomparável. Eu preciso correr. Certo dia Jesus chegou, conversando até nessa noite, disse: olha, vocês estão me chamando de mestre e senhor, e de fato, eu sou mestre e senhor. Mas tem uma coisa, Jesus é infinitamente incomparável. Eu pergunto a vocês, tem como comparar a luz, uma luz dessa aqui, uma luz aqui, essa, vou colocar todas essas aqui que estão aqui, ó, todas elas, o ambiente todo, tem como comparar com a luz do sol? É a mesma coisa de você comparar um filósofo, um mestre terreno, um apóstolo, ou qualquer outro homem na história deste mundo, com a pessoa de Jesus. Não há como comparar, ele é incomparável. Primeiro, o seu nome é incomparável. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome vai ser batizado com o Espírito Santo. Engraçado que existem dois tipos de batismo. Isso não estava dentro do meu âmbito da mensagem, mas existem dois tipos de batismo: batismo na água e o batismo com o Espírito Santo. Deus deu ao pastor o privilégio de batizar nas águas, o privilégio do homem, mas batizar com o Espírito Santo só Jesus. Então, eu sou mestre mesmo, e eu sou Senhor. Mas é nessa ceia que a gente descobre quem é Ele de fato. Primeiro, Ele já tinha defendido Maria, já tinha defendido. Agora está na Páscoa, aí ele pega o pão, a Bíblia diz que ele pega o pão, ele dá graças. Irmãos, presta atenção, Jesus ia morrer poucas horas depois. Imagina se a gente saber que vai morrer daqui 3 horas, vai ser um desespero. Mas Jesus pega aquele pão, e quando ele pega aquele pão e parte aquele pão no meio, ele está vendo a sua carne ser moída lá no Calvário. Lembra a oração que ele fez no Getsemane? Suou gotas de sangue, porque ele viu, no soldado, quando ele fazia o açoite, era um chicote, que além da corda, tinha na ponta pedaços de ferro e osso de carneiro. Aquele ferro, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, se você tiver depois se ler, que as feridas eram tão profundas que parecia as veias, quando não rasgava as veias, o osso, muitas das vezes, produzia um buraco enorme. Jesus, ao partir o pão, ele estava vendo aquela cena. Mas aí diz o profeta: ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. E aí Jesus está na ceia, ele pega o pão e parte o pão. Depois ele vai pegar o vinho, ele dá graças de novo. Como é que dá graça num ambiente difícil? Mas aí que está o problema. Quando Jesus pega o pão, parte o pão, pega o vinho, entrega o vinho para os seus discípulos, ele diz assim: olha, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Pega o vinho, bebei todas as vezes, fazei isto em memória de mim. Os reis na antiguidade, aos seus súditos, aos seus servos, não queria que, ou passaram a imagem de derrota para os seus súditos. Quando um rei ou um monarca chegava no ambiente de guerra, ou depois de uma conquista, ou até a sua morte, era algo, fazia lembrar das suas glórias, das suas conquistas, das suas vitórias, dos seus reinos conquistados. A memória vexatória era esquecida e apenas falava sobre os seus triunfos. Mas Jesus foi diferente. Ele disse assim: olha, eu não quero que vocês lembrem de mim quando eu curei um paralítico ou curei um cego,
mas o momento da ceia era: fazem isto em memória de mim. A gente precisa lembrar da sua morte expiatória na cruz, porque a sua morte, apesar de alguns acharem que foi um momento de derrota, era o nosso triunfo. Aleluia! Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segue, vai caminhando, a hora já está indo embora. E aí Jesus começa a conversar com os discípulos. Primeiro e aí para você fazer uma correlação, você precisa ler João para você entender mais especificamente. Primeiro ele conversa com seus discípulos, e aí ele diz assim: olha, está à mesa alguém que vai me trair. A minha alma está angustiada até a morte. Sabe por quê? Porque Jesus obviamente escolheu 12 amigos, mas nem todos eram amigos. A fidelidade de Judas foi até certo ponto. Até certo ponto. E aí os discípulos, Pedro perguntou: mestre, sou eu? Aí cada um foi perguntando. Quando chegou no Judas, ele disse: mestre, sou eu. Com aquela cara mais lambida, né? E olha aqui, Judas já tinha, a Bíblia diz em João que Satanás já tinha posto no coração de Judas trair Jesus. O plano já estava arquitetado. E ele senta na mesa. Agora, diga para o seu irmão: Judas está sentado na mesa. Diga para ele aí. Mas não se preocupa, porque Jesus também está sentado na mesa. Enquanto Judas vai te trair, Jesus vai ser fiel a você. Enquanto Judas tem cinismo, Jesus tem a verdade. E aí eu vejo como é a grandeza de Jesus. Quando Jesus vai assim: olha, quem está comigo na mesa, quem meter a mão comigo no bocado, já viu com aquele tempo que você já fez aquela costelada que dá aquele caldinho bem temperado? Amém? Já viu, né? Aquele caldinho bem temperado, que você pega o pedaço de pão assim e molha no caldo assim e come ele. Esse é o bocado que Jesus está falando. A pessoa pegava o pedaço de pão e molhava assim naquele caldinho e comia. Aí disse assim: olha, o traidor vai meter comigo a mão agora no prato. Quando Jesus pegou o pão e levou no bocado, Judas na mesma coisa fez. Jesus olha para Pedro e diz assim: Judas, o que tem a fazer, faça depressa. Mas se a gente olhar assim rapidinho, a gente vai falar: o que Judas estava querendo fazer? Judas já tinha combinado com o Sinédrio de trair Jesus, mas não tinha recebido o dinheiro e nem tinha entregado Jesus ainda. Mas Jesus olha para ele e diz: olha, o que você tem de fazer, faz depressa. Mas na verdade, me desculpa, tá? O que Jesus estava querendo fazer? É mexer com a consciência de Judas. Olha o que você vai fazer. Repensa. O pastor Fábio, já, de vez em quando, ele prega sobre a cruz. Você vai ver, e ele já citou isso aqui. Existe um momento na hora que ele está conversando com Judas, ele chama Judas de amigo. Judas, meu amigo. Irmão, que homem incomparável é esse? Sentado na mesa com um traidor, sabendo que ele já estava com um plano específico, traindo, agindo com cinismo. Ele diz: Judas, tu é meu amigo, pensa de novo, refaz o pensamento, eu quero te restaurar, eu quero te reavivar. Mas aí, assim como a gente caminha com Jesus e vai subindo de nível, quando a gente não caminha com Jesus, a gente só vai descendo. No começo, a Bíblia diz que Satanás colocou no coração de Judas para atraí-lo. Quando Jesus tem um particular com ele: ô Judas, faz o que você tem de fazer, faz depressa. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, ele levantou da mesa e foi estar com o Sinédrio. Que homem incomparável é esse? Que ama os seus próprios inimigos. Mas a gente não está muito longe de Judas, não por causa da traição, mas sabe por que? A Bíblia diz que quando Jesus nos amou, a gente era inimigos, pecadores,
mas mesmo assim Ele nos amou. Se você for para o livro de João, dentro deste contexto, e eu vou fazer questão de ler, olha bem, e acabada a ceia, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas Pedro não tinha negado ele ainda, Judas não tinha traído ele ainda, mas ele no começo os amou, e os amou até o fim, independente das falhas, independente de qualquer coisa, ele nos amou. Amor incondicional, sem explicação. E a gente tem hora que a gente entende, né? Quando a gente faz um erro assim, e aí a gente vai num culto assim mais fervoroso, ou no monte, ou naquele negócio, a gente fala assim, rapaz, aí tem alguém usado, assim, vai revelar o meu pecado, vai me humilhar. Irmão, aconteceu comigo, quantas vezes eu chegava lá, ia para outro negócio, aí você sabe o que ele fala, meu filho, eu te amo, eu tenho um plano contigo assim, desse jeito. É porque Jesus concorda com o nosso pecado? Não, sabe por quê? Porque ele já sabe que a gente está lá embaixo, e se ele pisar em cima a gente vai descer mais, mas quando ele vê a gente lá embaixo, ele diz, eis que te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo, para te dar vitória. Ele que refaz, ele é oleiro por excelência. Esse é Judas. Mas aí também ele tem uma conversa com Pedro. E a conversa com Pedro, aí ele fala assim, olha, vocês vão me negar, todos vocês. Aí Pedro, não, eu não. Se eu não vou negar, permanecer firme. Aí diz assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, que não era uma ave, tá? Era a trombeta que havia um soldado que tocava pela madrugada, na troca, né, de guarnição, de vigia, aí tocava uma trombeta, esqueci o nome, mas isso não é interessante, não era um galo, porque ali a própria Roma não permitia ave, galo naquele ambiente. E aí, Jesus disse, olha Pedro, por 3 vezes tu vai me negar. E aconteceu de fato, quando Jesus foi preso, irmão, saiu o discípulo para todo lado. Lembra que eles estavam lá no quarto, todo mundo trancado lá, preso, tudo com medo? É assim. Mas aí Jesus é diferente, é incomparável. Porque quando Pedro volta a pescar, volta para o mesmo ofício que era, eles estão pescando lá na madrugada, amanhecendo o dia. Aí Jesus aparece lá na praia, sozinho, lá na praia. Aí ele sabia que não tinha peixe. Tem alguma coisa de comer aí? Claro que não tem, porque quando a gente não está com Jesus, não tem nada. A gente trabalha, faz tudo certinho, mas não dá certo. Mas aí, tem alguma coisa de comer aí? Aí quando eles chegam na praia, tinha lá, o peixe já estava frito, já tinha pão assado na brasa, estava tudo pronto. Mas a conversa que ele teve com Pedro, ele disse, olha Pedro, tu vai me negar. A conversa que ele teve com Pedro lá, no auge do seu apostolado, que ele achou que estava Pedro grandão, porque eu estou com a chave, eu tenho isso, eu tenho autoridade. Pedro já havia negado Jesus. Foi aí que Jesus conversa com ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Despertando a consciência dele, trazendo ele para a realidade, porque servir a Deus não é coisa de superficialidade não, irmãos. Precisa ter intimidade, precisa ter identidade, precisa de fato ser servo de Deus, não é apenas uma fachada por um momento, tem que ser de forma genuína. Mas para me encerrar, porque eu já tenho que entregar aqui daqui 5 minutos, esse Jesus é espetacular, não tem um mestre. Os reis, quando sentavam no seu trono, aí tinha um escabelo, né? Sentava lá na cadeira, aí tinha um tipo isso aqui, ó, uma taubazinha com almofada e os nomes dos inimigos escrito embaixo. Ele sentava assim, aí vinham os seus súditos,
tinha um anel, o sumo beijava o anel dele, etc, etc. As glórias eram do rei. Mas com Jesus foi diferente. Na ceia, depois de cear, Esther, depois de cear, a Bíblia diz que Jesus se levanta, pastor Fábio se levanta, está todo mundo sentado, Jesus se levanta, tira a sua veste, assim, a sua veste superior, pega uma toalha e joga aqui, e vai em direção aos discípulos. Chega ali, ele pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Que rei faz isso? Que monarca faz isso? Mas Jesus fez. Ele, sendo o maior, se fez o menor. Ele, tendo o direito de receber a glória, disse assim para o discípulo: olha, eu sou o vosso exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. O servo não é maior do que o seu senhor, não. Mas a gente vai fazer o contrário, a gente é servo. Mas aí o que diz Paulo? Ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Jesus esteve aqui na sua plenitude. Eu me lembro que quando Pilatos falou assim: mas tu não sabe que eu tenho poder para te condenar? Jesus vira para ele: rapaz, se eu quiser, eu peço ao Pai, e Ele envia aqui 12 legiões de anjos e destrói isso tudo aqui. Você não tem poder sobre mim, se do céu não for te dado. Ele, sendo rei, se vestiu de servo, não usurpou durante o seu ministério. Ele não usou a sua autoridade, o seu poder, em detrimento do plano do Pai. Lembra? Ele estava no Getsêmani. Aí ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí quando a gente lê, a gente vai entender que Jesus estava querendo desistir da sua morte. Não é isso não. Se você que tem um livro, a Bíblia chamada Bíblia Pentecostal, você vai ler isso aí, lê no rodapé, está facinho, irmão. O negócio é muito fácil. A Bíblia não é difícil, é só ler. A gente tem ajuda, o Espírito Santo ajuda a gente, e quando não tem o Espírito Santo ajuda, arruma outra pessoa para nos ajudar, para a gente entender, e assim a gente vai. Qual era o problema de Jesus aqui? É porque nunca na eternidade os dois tinham se separado, pai e filho, mas por causa dos homens, por causa da humanidade, a divindade por um tempo seria separada. Por fato dele me amar, o fato dele te amar, de nos amar, ele abriu essa brecha e nos concedeu a salvação nele. A hora foi embora e eu preciso parar, mas eu encerro dizendo: não se preocupe com amanhã. Jesus, o incomparável, o melhor de todos, o maior de todos, o Senhor de todos, o Rei dos Reis, está com você. Espera nele, confia nele, coloque seus planos nos pés dele, e tudo vai dar certo, para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.